informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 14 de setembro, levando para vocês os seguintes destaques. Safra de 2020 será 4% maior que a de 2019, informou o IBGE. Brasil importará arroz dos Estados Unidos e da Tailândia. Corredor bioceânico vai fortalecer produtos do agronegócio de Mato Grosso do Sul, avaliou o pesquisador. Salles pede a Guedes 134 milhões para combater queimadas. E 8 dos 10 municípios que mais contrataram no país de maio a julho, entre eles Dourados, são ligados ao agronegócio. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa com mais um dia de calorão e tempo seco em Dourados e região. A temperatura máxima pode chegar aos 38 graus. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 235 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 240 à vista. Vaca gorda a R$ 225 no friboi e a R$ 230 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 48 e a de soja a R$ 135, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Por unanimidade, a Justiça Federal condenou em segundo grau um comerciante à pena de prisão no regime semiaberto por fraude contra o sistema de emissão de guias de transporte de madeira do IBAMA. Ele tinha empresa de fachada para o comércio ilegal de madeira em Naviraí.
O réu também vai ter que pagar R$ 131 mil em reparação por danos ambientais. A sentença de primeiro grau da Justiça Federal em Naviraí, de fevereiro desse ano, foi confirmada esse mês pela 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sediado em São Paulo. O empresário foi considerado culpado pela inserção de informações falsas no sistema operacional do IBAMA. As fraudes ocorreram entre 2014 e 2016. Durante fiscalização ambiental no assentamento Taquaral, em Corumbá, policiais militares ambientais flagraram um desmatamento de vegetação nativa feito sem autorização ambiental. A derrubada da vegetação foi realizada com o uso de máquinas e o infrator ainda realizou a queima do material lenhoso nas leiras, bem como explorou a madeira também sem autorização. A área desmatada foi medida com GPS e somou 2 hectares. Contra o infrator, residente em Corumbá, foi aplicada a multa de R$ 2.000. A safra agrícola de 2020 deverá totalizar 251.700.000 toneladas, alta de 4% em relação ao resultado de 2019, o equivalente a 10.200.000 toneladas a mais. Os dados são do levantamento sistemático da produção agrícola de agosto, divulgado pelo IBGE. Em relação ao levantamento de julho, houve elevação de 0,5% na estimativa para a produção desse ano, o equivalente a 1.200.000 toneladas a mais. Além disso, os produtores brasileiros devem colher 65.200.000 hectares na safra agrícola desse ano, uma elevação de 3% em relação à área colhida em 2019. O resultado representa 1.900.000 hectares a mais em um ano. Um paulista será multado em R$ 60 mil por degradação em área de preservação ambiental em propriedade localizada no município de Santa Rita do Pardo. As erosões de até 3 km, 10 metros de profundidade e 30 de largura, localizadas na quinta-feira passada, chegaram a atingir o lençol freático. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a propriedade sofria com processos erosivos com várias vossorocas. Além da falta de conservação do solo, o rompimento de 2 represas no local contribuiu para os processos erosivos. Estados Unidos e a Tailândia deverão ser os mais beneficiados com a exportação de arroz para os brasileiros, segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com a taxa zero para importação do grão de países de fora do Mercosul. A isenção de 10% para o arroz em casca e 12% para o arroz beneficiado vale para a cota de 400.000 toneladas até o fim desse ano. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o volume representa cerca de 35% das importações brasileiras. Agora, é claro que o arroz demora um pouco para entrar. Ele vem basicamente dos Estados Unidos e Tailândia, que são os países que podem exportar porque é o mesmo tipo de arroz. No ano passado, somente o Paraguai exportou 288.000 toneladas de arroz para o Brasil. Nós temos outros países produtores, mas é de outro tipo de arroz, disse a ministra. Os produtos, basicamente do agronegócio de Mato Grosso do Sul, vão ganhar mais competitividade na exportação após a implantação do corredor bioceânico. É o que avaliou o pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Francisco Baiardo. Ele citou a redução de custos com o encurtamento do caminho até o Oceano Pacífico. A localização geográfica dos portos do norte do Chile garante a redução do tempo de viagem, fazendo com que os produtos exportados tenham um custo de deslocamento menor, tornando o mercado brasileiro mais competitivo, descreveu o pesquisador. O projeto é prioridade do governo estadual, que faz investimentos em logísticas e infraestrutura na região de fronteira, justamente para ligar Mato Grosso do Sul à rota bioceânica. A redução do caminho ao Oceano Pacífico
será de até 8.000 quilômetros, por meio dos portos de Antofagasta e Iquique. O pesquisador citou que a China continua sendo o principal destino das exportações de Mato Grosso do Sul, o que chegou a 44% apenas em agosto, e que esse produto vai chegar mais rápido e com menos custos àquele país asiático. Em Mato Grosso do Sul, algumas obras já estão sendo desenvolvidas para fazer parte do corredor, entre elas a ponte sobre o Rio Paraguai, ligando Porto Murtinho a Carmelo Peralta. Murtinho, por sinal, já conta com 2 portos em funcionamento, um com capacidade para 18.000 toneladas em seu armazém e outro com capacidade para 30.000 toneladas, prevendo-se para o ano que vem dobrar essa capacidade de armazenagem, passando para 60.000 toneladas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, solicitou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a liberação de R$ 134 milhões para dar continuidade ao combate às queimadas, como as que ocorrem na Amazônia e no Pantanal. Em ofício encaminhado na quarta-feira passada, Salles disse que a pasta não tem saldo e que, sem recomposição do limite financeiro, há o risco de paralisação das ações contra o desmatamento, fiscalização e gestão de unidades de conservação ambiental. A política ambiental do governo Jair Bolsonaro é alvo de pressão internacional. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que o Brasil encerrou o mês de agosto com o segundo pior resultado de queimadas na Amazônia nos últimos 10 anos. O número de focos de incêndio registrado no Pantanal entre janeiro e agosto desse ano equivale a tudo o que queimou naquela região nos 6 anos anteriores, de 2014 a 2019. Em junho, o ministro Salles já havia pedido ao Ministério da Economia o reforço no caixa em R$ 230 milhões. O Ministério, no entanto, liberou apenas 96 milhões. A nova solicitação tenta agora reaver a diferença de 134 milhões que não foram atendidos no pedido anterior. A agropecuária, provavelmente a única atividade que terá crescimento no Produto Interno Bruto brasileiro deste ano, está ajudando na recuperação de empregos formais no país em meio a um mercado de trabalho ainda em crise. Abril marcou o fundo do poço para o trabalho com carteira assinada no Brasil, com quase 1 milhão de demissões. Mas, desde que a atividade econômica começou a dar sinais de melhora em maio, 8 dos 10 municípios que mais contrataram nos 3 meses seguintes têm em comum o agronegócio, segundo estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Nenhum deles é capital, são municípios muito ligados ao setor agropecuário, ressaltou o economista Fábio Bentes, autor do estudo da CNC. De maio a julho, na reabertura gradual de atividades em meio à pandemia, os 10 municípios que mais abriram emprego com carteira assinada foram Matão, São Paulo, com 5.680 vagas, Bebedouro, também em São Paulo, com 5.281 vagas, Parauapebas, no Pará, com 2.859 vagas, Anápolis, em Goiás, com 1.413 vagas, Sapezal, Mato Grosso, com 1.257 vagas, União, no Piauí, com 1.240 vagas abertas, Mogi Guaçu, São Paulo, com 1.167 vagas, Colômbia, em São Paulo, com 1.162 vagas, Dourados, com 1.154 vagas e Cristalina, em Goiás, com 1.149 vagas abertas. Entre as 10 profissões que mais contrataram trabalhadores com carteira assinada de maio a julho, 3 são diretamente ligadas ao agronegócio. Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas, com mais de 25 mil vagas, trabalhador volante na agricultura, com mais de 10 mil vagas, e trabalhador na cultura de café, quase 9 mil vagas. O bom desempenho do campo é sustentado pela safra agrícola recorde, que vem sendo colhida esse ano, além da maior demanda por produtos brasileiros no exterior, alimentada principalmente pelas compras chinesas, junto a frigoríficos de bovinos, suínos e de frango.
Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Debatedores pedem implementação de leis e recursos para conter a devastação do Cerrado. O Brasil chega a mais um 11 de setembro, Dia do Cerrado, sem motivos para comemorar o segundo maior bioma da América do Sul, berço de bacias hidrográficas de norte a sul do país e detentor de 5% da biodiversidade do planeta. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, e com um curso de mestrado sobre o bioma, explica um dos muitos motivos desse tom pessimista em um dia que deveria ser de comemoração. Dentro do Cerrado, 61 milhões de hectares de pastagens e 26 milhões de hectares de agricultura. É assustador esse volume enorme de área de biodiversidade que nós já perdemos. Depois que o Brasil aprendeu a utilizar os solos do Cerrado, o desmatamento cresceu assustadoramente. É a savana com a maior biodiversidade do mundo e a gente está perdendo tudo isso numa velocidade muito intensa, né? Além da agropecuária, o Cerrado enfrenta a expansão de áreas de mineração, usinas hidrelétricas e da urbanização desordenada. Esses temas foram debatidos em várias audiências públicas virtuais ao longo da semana. Em uma delas, promovida pela Frente Parlamentar, a bióloga e doutora em geobotânica Mercedes Bustamante, professora da Universidade de Brasília, mostrou um estudo sobre o impacto da perda de vegetação do Cerrado sobre o regime de chuva e o clima local entre 2006 e 2018. Nessa conversão de Cerrado para a agricultura e para a pastagem, um aumento da temperatura superficial e uma redução da evapotranspiração. Então, regionalmente está ficando mais quente na superfície e nós estamos retornando menos água para a atmosfera. Apenas 8% do Cerrado são protegidos por unidades de conservação. Rodrigo Agostinho defende a criação urgente de áreas protegidas no chamado Matopiba, a fronteira agrícola que se expande pelo Cerrado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Porém, a ex-presidente do IBAMA e especialista em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, afirmou que os recursos públicos para o ICMBio, órgão federal responsável pela gestão das unidades de conservação, ficaram ainda menores na proposta de orçamento da União que o governo acaba de enviar ao Congresso Nacional. Pelo que tem de recursos no projeto de lei orçamentária que chegou agora em 31 de agosto, vai ser bastante complicado. Os recursos do ICMBio não dão nem para começar a trabalhar. O IBAMA sofreu sim, mas a impressão que dá é que nessa área de unidades de conservação, o governo quer matar por falta de recursos, porque chega a ser uma piada o que eles estão propondo para o orçamento do ano que vem. Segundo Sueli Araújo, o governo também não tem implementado devidamente o plano de prevenção de desmatamento e queimadas do bioma, chamado de PP Cerrado. Os debatedores ainda se queixaram da resistência de setores produtivos, sobretudo do agronegócio, quanto a propostas de proteção do bioma em tramitação no Congresso. Só a chamada PEC do Cerrado e da Caatinga aguarda a votação definitiva há mais de 10 anos. O texto transforma os dois biomas em patrimônios nacionais, o que ampliaria os instrumentos de proteção ecossistêmica. Ao todo, a Câmara analisa 160 projetos de lei, 10 projetos de lei complementar e 18 PECs sobre o Cerrado. Porém, o professor da UNB e ex-secretário executivo da Convenção da Biodiversidade, Braulio Dias, identifica dificuldades atuais até mesmo para a efetivação da legislação vigente, como é o caso do novo Código Florestal. O Código Florestal obriga os proprietários de terras a protegerem as áreas ao longo de rios, em costas e topos de montanhas, as chamadas áreas de preservação permanente, além das reservas legais. Então, nós temos um marco legal importante e que poderá estabelecer os corredores ecológicos que nós precisamos no Cerrado e no restante do Brasil. O problema é falta de implementação. Os debatedores apresentaram uma série de estudos e sugestões para reverter ou pelo menos mitigar o atual estágio de
devastação do cerrado. Entre eles estão regeneração da vegetação nativa em 17% das atuais pastagens, manutenção da produtividade agrícola sem novos desmatamentos, estímulos econômicos à proteção ambiental, melhoria dos instrumentos públicos de governança no bioma e apoio às 636 comunidades tradicionais já identificadas no cerrado e conhecedoras de como explorar o bioma sustentavelmente. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.